Oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda e hoje no VDT Responde a gente vai responder uma questão sobre as causas de erro dentro do sistema GNSS. A questão que nós vamos responder hoje caiu para o concurso da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos em 2006 para o cargo de analista em organização de finanças 1. O enunciado da questão diz: são fontes de erros relacionados à propagação do sinal no GPS, ou seja, no sistema GNSS, e aí nós temos várias alternativas. Para a gente responder essa questão, é importante a gente entender um pouco sobre o sistema GNSS. Aqui no canal, a gente tem uma playlist que fala só sobre o sistema GNSS. Mas resumindo, o sistema GNSS, ele funciona por trilateração. E aí, no momento da trilateração, é importante que vários fatores estejam coincidindo para que você obtenha as coordenadas X, Y e Z no seu receptor GNSS. E dessa forma, dentro do funcionamento do sistema GNSS, nós temos vários fatores que podem ocasionar erros na precisão das coordenadas obtidas. E aí nós temos erros, por exemplo, como multicaminhamento. O erro do multicaminhamento, ele ocorre porque o sinal que vem lá da constelação do sistema espacial dentro do sistema GNSS, que são os satélites que estão em órbita, e aí o sinal que vem dos satélites e passa a superfície terrestre, antes dele chegar no receptor GNSS, ele sofre efeitos das barreiras físicas que existem no entorno daquele local em que o receptor GNSS se encontra. Por exemplo, sofre efeito da presença de uma montanha, sofre efeito de uma construção civil. Então, tanto objetos antrópicos, né, aqueles objetos que foram colocados ali por um homem, como obstáculos naturais, afetam o caminho que o sinal do satélite leva até chegar no receptor GNSS. E aí essa alteração de caminho altera a obtenção do tempo que levou para que esse sinal chegasse até o receptor GNSS, e aí a gente tem um erro de cálculo na resposta final, no dado final que o nosso receptor GNSS vai processar. Outro efeito que é um pouco parecido com o multicaminhamento, mas que ocorre na atmosfera, é justamente o erro causado pela atmosfera no entorno da superfície terrestre. Como eu falei, a gente tem as constelações de satélites, né, que estão em órbita, e aí esses satélites emitem os sinais, só que esse sinal ele passa pelas várias camadas que a atmosfera possui, como a troposfera, a ionosfera, e essas camadas elas possuem íons e elétrons que afetam o movimento ou o caminho que o sinal faz para chegar até o receptor GNSS, afetando o tempo de processamento que leva da saída do sinal do satélite até chegar no receptor GNSS. E aí, essa alteração faz com que você tenha um cálculo de coordenada também com baixa precisão. E aí nós também temos, por exemplo, o erro do relógio. Por quê? Porque o sistema GNSS funciona pela trilateração e precisa da medição do tempo em que o sinal sai do satélite e chega até o receptor GNSS. E aí esse tempo ele é medido por relógios localizados dentro do receptor GNSS, como também relógios localizados dentro dos satélites, que são os relógios atômicos. E aí se a gente tiver uma alteração ali na precisão de estimação do tempo daquele relógio, por uma falha do sistema do relógio, a gente tem uma perda de precisão. Outro tipo de erro é, por exemplo, perdas de ciclos, que tem a ver com as fases de onda que a antena capta. Essa perda de ciclo, ela tem a ver com a contagem dos ciclos que o receptor GNSS inicia assim que ele é ligado. Quando você tem uma alteração nessa contagem dos ciclos, você tem uma perda de ciclo e aí você pode ter uma redução também na precisão das coordenadas definidas pelo receptor GNSS. Analisando as alternativas da questão, a gente analisa que todas as alternativas possuem fatores de erros dentro do sistema GNSS.
Contudo, tem que se apegar ao fato de que o enunciado da questão fala que essas fontes de erro a que ele está requerendo são fontes de erros relacionadas à propagação do sinal. E aí, quando a gente fala de propagação do sinal, a gente está falando dos erros relacionados ao multicaminhamento, aos erros da atmosfera, que são as refrações que o sinal sofre em diversas camadas da atmosfera antes de chegar à superfície terrestre, e as perdas de ciclo da fase portadora dentro do receptor GNSS. Então, quando a gente fala de propagação de sinal, a gente já elimina, por exemplo, a alternativa B, que fala de erro da órbita, porque o erro da órbita tem a ver com a localização que o satélite está em órbita, porque ele é programado para ficar em uma órbita específica, e aí por algum problema ele pode estar mais alocado a norte ou a sul, e isso altera o cálculo de tempo que o sinal que está no satélite chega até o receptor GNSS. E a gente tem a letra C, que fala também do erro de órbita, ou seja, também está errada, a letra B e a letra C estão erradas, porque falam de dois erros que não estão relacionados à propagação do sinal do sistema GNSS. E a letra D fala do erro do relógio, por exemplo, que eu falei para vocês, que também não tem a ver com a propagação do sinal, não tem a ver com o caminho que o sinal faz do satélite até o receptor GNSS. Por isso que essas alternativas são erradas, e a alternativa correta é a letra A, que fala que as fontes de erro relacionadas à propagação do sinal dentro do sistema GNSS é um multicaminhamento, que é o efeito que o sinal faz quando encontra barreiras físicas, a refração troposférica e ionosférica, que tem a ver com as camadas da atmosfera. Ali a gente tem um efeito do caminho que o sinal faz por causa dos íons e elétrons presentes nessas camadas, e as perdas de ciclo, que também estão ligadas à propagação do sinal, porque são o recebimento ali da fase portadora da antena, certo? Então, a alternativa correta é a letra A. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, que a nossa equipe vai responder o mais breve possível. Deixem um like, que ajuda muito, e se inscrevam aqui na caixinha vermelha se ainda não forem inscritos no canal.